Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse a Bolsonaro no final de setembro do ano passado que queria disputar a reeleição no Palácio dos Bandeirantes. A nossa Bia Manfredini, que sempre está de olho em tudo, descobre os bastidores, vai trazer o de hoje. Bem-vinda. Oi, Evandro. Bom dia para você, para a Bia, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Pois é, o que eu ouvi é que foi essa conversa lá no fim de setembro do ano passado que ajudou a definir os rumos da eleição de 2026. Essa visita no final do mês de setembro foi uma visita que Tarcísio fez a Bolsonaro, ainda quando o Bolsonaro estava preso em prisão domiciliar, então estava dentro de casa. Na época, de acordo com interlocutores, Bolsonaro teria questionado o Tarcísio o que ele queria, qual era o desejo dele para 2026. E Tarcísio respondeu ao lado, inclusive, do filho 01 do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que queria permanecer em São Paulo e queria tentar a reeleição. O que pesou para Tarcísio de Freitas, de acordo com interlocutores, para dizer que queria permanecer no estado de São Paulo, foram dois motivos principais. O primeiro, que ele considera que tem muitas obras e projetos que ainda serão entregues num eventual próximo mandato, então ao longo dos próximos anos, obras de longo prazo, e também o bem-estar da família. Tarcísio de Freitas teria dito que os filhos estão bem adaptados à vida aqui em São Paulo e não queria mexer nisso nesse momento. Há também algumas pessoas próximas que relatam que o governador de São Paulo sempre disse que ele sentia que essa situação estava um pouco travada. Tarcísio é alguém, eu já contei aqui, que acredita em missões. Levou o governo de São Paulo, a candidatura inicial, como uma missão, então, que teve que aceitar. Também levava uma possível candidatura à presidência da República nesse sentido. E aí sentiu que estava tudo meio travado, que os caminhos não estavam abertos o suficiente, que isso seria um indicativo, então, de que não deveria concorrer. Ele chegou a dizer também, de acordo com pessoas próximas, que não valia a pena largar o Palácio dos Bandeirantes, em que tem uma situação confortável, boa aprovação e uma reeleição quase aí certa para disputar uma eleição difícil na avaliação dele com o presidente Lula, que é alguém muito forte, então trocaria por uma eleição incerta. Há pessoas próximas e auxiliares que dizem que Tarcísio perdeu o timing dessa candidatura, porque ele queria ser ungido, foi isso que eu ouvi, escolhido, e não se colocar como alguém tão disposto a disputar a presidência. E aí, então, depois que falou para Bolsonaro que queria permanecer em São Paulo, aí foi realmente a derradeira. Tanto que 2 meses depois, mais ou menos, ali no fim de novembro, começo de dezembro, Flávio Bolsonaro, que estava presente, então, durante toda essa conversa entre o ex-presidente e Tarcísio, acabou se lançando, anunciando ali que seria ele o pré-candidato à presidência da República. Tudo isso, então, corrobora com a última visita de Tarcísio de Freitas a Bolsonaro, agora no fim de janeiro, aí já em outra situação, na Papudinha, em que o ex-presidente está preso em regime fechado, em que os dois trataram exclusivamente da situação de São Paulo, principalmente, até trouxe aqui alguns bastidores, Tarcísio teria levado a preocupação para Bolsonaro de que eles fiquem sem representantes no Senado por São Paulo e tentando um eleitorado aí, ou pelo menos alguém mais de centro para essa vaga. Então, de acordo com interlocutores, foi em setembro, foi naquela conversa que a decisão de Tarcísio permanecer em São Paulo foi realmente tomada. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Beatriz Manfredini? Inclusive, essas informações estão em detalhes no nosso site, jovempan.com.br. A conversa entre Tarcísio e Bolsonaro, que ajudou a definir a reeleição. O governador de São Paulo foi questionado pelo ex-presidente em setembro sobre a vontade ou não de disputar a presidência da República em 2026, o que já indicaria uma vontade de Tarcísio de Freitas de se manter na reeleição, mesmo com um movimento intenso do Centrão e do mercado financeiro, com uma vontade, uma necessidade de que ele concorresse à presidência da República, né? Um interesse mesmo e avaliação positiva, caso isso aconteça. Mas nesses bastidores da Beatriz Manfredini, tudo indica que o movimento já caminhava para o que vai acontecer agora, que é possivelmente a reeleição de Tarcísio de Freitas. Vamos conversar sobre isso com os nossos comentaristas Lucas Merreiro e Túlio Nassa. E Merreiro, você acha que essa é uma forma de trazer, digamos assim, brio novamente para Tarcísio de Freitas, dizendo que não havia nenhum tipo de negociação que foi interrompida para o Jair Bolsonaro? Ou, de fato, ele brilhou os olhinhos, sim, para uma possibilidade de candidatura à presidência da República, meu amigo?
Evandro brilhou os olhinhos sim, fez movimentações, não apenas brilhou os olhinhos, mas fez movimentações para tentar fazer a vontade dele de sair candidato à presidência da República se impor sobre a vontade de Jair Bolsonaro, né? Se impor sobre a vontade de uma pessoa que o Tarcísio de Freitas até ontem bajulava em absolutamente tudo, dava demonstrações públicas de submissão e até de humilhação, mas ele tentou sim obter essa conquista, né? Chegou, inclusive, a fechar algumas conversas ali com a Michele Bolsonaro. É o que dizem os bastidores. Não apenas os bastidores, mas a Michele Bolsonaro, no começo do ano agora, se não me engano, foi no dia 14 de janeiro, ela publicou um vídeo de tom bem eleitoreiro do Tarcísio de Freitas, no mesmo dia em que ele saiu bem numa pesquisa para presidente. Então não adianta agora ele ficar dizendo, não, mas imagina, eu sempre quis a reeleição, eu não sei nem o que é presidência da República, meu lance é governo do estado de São Paulo. Não é verdade. O Tarcísio de Freitas tentou sim dar aquela rasteira em Jair Bolsonaro, subestimou a influência política do Jair Bolsonaro, porque acreditava que para ele ser presidente da República, ou melhor, ser candidato à presidência da República, seria suficiente o apoio do Centrão e da Faria Lima. Só que, pelo visto, o dinheiro não falou mais alto dessa vez. O que falou mais alto foi a fidelidade do eleitorado bolsonarista com o seu líder, Jair Bolsonaro, que definiu que o seu filho, Flávio Bolsonaro, será o próximo candidato à presidência da República pelo PL. E você, Túlio Nassa, como que entende esse movimento e essa informação que vem agora com o bastidor da nossa Bia Manfredini? Olha, a Bia sempre muito bem informada, né, trazendo esses detalhes que são fundamentais para a nossa análise. Eu vou lembrar aqui de Maquiavel, que falava que os políticos têm sempre duas versões, aquela que é passada ao público e aquela que corre nos bastidores. Como o Lucas falou, a gente não sabe evidentemente o que passava na cabeça de Tarcísio, mas houve sim movimentos para a candidatura à presidência da República. Agora eu acho que no final das contas, Tarcísio seguiu mesmo a lição de Tolstói, aquele grande filósofo e autor literário que dizia que na política o tempo e a paciência são eternos beligerantes. Tarcísio não poderia se lançar candidato à presidência da República sem o apoio de Jair Bolsonaro. Tarcísio também mostrou sim fidelidade a Jair Bolsonaro quando brigou em relação ao PL da anistia ou dosimetria, criticou o Supremo Tribunal Federal naqueles atos de 7 de setembro. Então Tarcísio se mostrou um político ali paciente, resiliente, como num jogo de xadrez, dando passos laterais, dando passos de peão e não dando passos de rainha. Por essas e por outras, eu acredito que ele agora conseguiu o prêmio melhor para ele, que é disputar a reeleição do estado de São Paulo e não ir para uma missão muito mais difícil, complicada, que seria a presidência da República.